Eu sou a Sônia Marra e hoje eu trago um convidado muito especial no nosso terceiro episódio de Histórias de Valor. Esse convidado, ele tem uma bagagem enorme, apesar de muito jovem. Ele vai poder contribuir aqui com um conteúdo e com uma história de vida que vale a pena assistir, ouvir. O nosso convidado de hoje é o Fábio Zoton, que é sócio da Segna e que tem uma trajetória maravilhosa. É um grande amigo. Seja muito bem-vindo, Fabinho, e Obrigado. conte a sua história. Bom, primeiro é um prazer, na verdade, estar aqui com você, né? Mais uma vez juntos em algum projeto, seja dos dois juntos, seja, né, nesse apoio. A gente sempre contribuiu muito bem um para o outro, né, nas questões. E realmente esse ano eu estou fazendo 30 anos de mercado. Comecei, né, ali um pouquinho antes de virar maior de idade. E realmente eu faço o que eu amo. Essa, em princípio, é o mais importante de tudo isso para mim. Poderia ter tido, na verdade, até por formação e tudo, outra profissão, e optei realmente sempre por continuar no mercado de seguros, porque eu realmente amo o que faço, seja protegendo o patrimônio das pessoas, seja incrementando o patrimônio, seja protegendo as pessoas em geral. Esse é o principal objetivo que eu sempre tive, né, nessa minha trajetória dos 30 anos, era entender cada vez melhor as pessoas e saber, na verdade, atendê-las da melhor forma, né, dentro do que o nosso mercado é tão vasto, né, em opções que a gente pode oferecer, para que muitas vezes o brasileiro em geral nem conhece grande parte do que o nosso mercado dispõe. Então é isso, estar aqui 30 anos e feliz com o que eu faço, isso é o mais importante. É bem gratificante, né? Eu que te conheço, tivemos a oportunidade de estar juntos na diretoria do clube, você como presidente, e foi um período, né, que pela proximidade compartilhamos muitas histórias juntos, né? E você, Fábio, assim, eu pude acompanhar, você começou muito cedo, seu pai é um mestre, né? Eu acho que uma grande inspiração para você, mas desde cedo você começou a trilhar o seu caminho, a buscar, e é muito importante você compartilhar essa sua trajetória, até para que possa ser inspiração para outros, porque enquanto pessoas, nós vivemos e sentimos e passamos por situações muito semelhantes, né? E o mercado acaba que exige muito de cada um. E não é só o que a gente tem como formação ou como qualificação, parte técnica, é o todo da vida, né? E Sim. o Fábio Zoton, como pessoa, como família, a espiritualidade, é, esse contexto passa um pouquinho, fala um pouquinho mais para a gente de quem é o Fábio e como você construiu essa linda trajetória até então. Bom, você citou, na verdade, meu pai, não tem dúvida, na verdade, que ele sempre foi minha principal referência, né? Principalmente no início da vida adulta ali, da nossa vida adulta, nós, quem tem esse tipo de possibilidade, né? Essa possibilidade de ter essa referência, eu acredito que seja bom para todos, né? E o meu pai me deu essa oportunidade de ter ele como referência. Silvio Zoton, um beijo para você. Você é uma referência para o nosso mercado, principalmente no que se refere a plano de saúde. E 15 anos que eu trabalhei junto, né, com ele e com a minha mãe. Eles tocam realmente a empresa lá deles até hoje, se somam bastante ali no que cada um, né, sabe fazer de melhor, e foi uma ótima escola para mim. E lá para os 13 anos mais ou menos que eu já estava com eles, surgiu a oportunidade da Segna, né, onde um pouquinho da história, né, 14 corretoras se juntaram e formaram a Segna, abandonaram as suas marcas anteriores
e formaram a Segna. E a Segna hoje está, né, esse ano fazendo 16 anos, e né, desde lá de 2009, né, a gente começou essa trajetória também, que eu acho que para o mercado do Rio também foi uma novidade, o modelo de negócio que a gente escolheu para fazer essa união. E acho que a gente conseguiu, acho não, eu acredito realmente nisso, que a gente conseguiu chegar a patamares que muita gente não acreditava, muitas vezes até dentro das próprias seguradoras e tudo. E claro, né, é como um casamento, né? Altos e baixos, precisa estar sempre renovando isso, mas uma sociedade faz parte, né? E eu sou muito feliz de ser sócio da Segna, fazendo o que eu amo, que é estar no mercado de seguros e poder oferecer para as pessoas tudo que o mercado tem. Eu me sinto privilegiada que pude acompanhar toda a trajetória, né, de todos vocês, todos os sócios que são profissionais de mais alto gabarito, e acompanhar e participar da festa dos 15 anos ano passado e comemorar mais uma vez, né, completando os 16. A Segna, ela é um modelo de negócios de muito sucesso e que pode inspirar outros parceiros e outras empresas a fazer também esse mesmo modelo, né? Isso aí. E hoje no mercado é muito importante essa possibilidade de unir forças e unir profissionais até para conseguir melhores condições, né? Não só para os segurados, mas até para o próprio grupo nessa interação com as seguradoras, né, Fábio? Sim, né? Nós já tivemos negócios, né, trabalhando juntos, né? E a Segna tem muito esse modelo de apoiar, de ser parceiro, né, de pessoas, né, que estão dentro do nosso relacionamento. Hoje nós fazemos parte do grupo A12 já há 10 anos, né, 10 para 11 anos, que é um grupo hoje que no Brasil tem mais de 200 corretoras hoje abaixo desse guarda-chuva, né, tentando padronizar com qualidade, seja na parte de sistemas, seja na parte de apoio, cada vez desenvolvendo mais coisas, né? De há pouco tempo a gente trouxe para o Rio, né, um programa que a gente tem dentro da holding da A12, que se chama Programa Partners. Então a gente está recebendo colegas do mercado, né, abaixo desse nosso guarda-chuva de serviços, de proteção, de condições comerciais. E a gente está muito feliz, na verdade, com os últimos resultados que a gente vem iniciando esse ano, né, bem incipiente esse processo, e a gente está começando a ter nossos partners que são apadrinhados pela Segna no Rio de Janeiro. Esse programa já está mais desenvolvido em outros estados, onde a A12 está presente, são mais de 10 hoje no Brasil. Então, acima de tudo, é a possibilidade de fazer negócios juntos, sem que o parceiro abandone a marca dele, seja que... Mas a gente pode falar disso em outros momentos. Hoje eu sei que a gente está aqui para falar mais das questões, né, de pessoais de cada um dos seus convidados. Isso aí a gente deixa para um outro momento. Então, Fabinho, falando em questões pessoais, o Fábio, enquanto consultor dos seus clientes, qual o momento em que uma situação de um cliente mais te tocou? Um relato de uma situação assim, de um cliente que tenha tocado fundo o coração do Fabinho. Bom, eu já tive alguns, provavelmente, né? Acho que eu sempre falo que o corretor ele aparece quando o problema aparece, né? Porque quando o problema não aparece, às vezes o cliente nem tem noção, né? Então eu já tive casos de gente que trabalha bastante com saúde, você imaginar que foi feita a inclusão numa apólice qualquer de um beneficiário, uma beneficiária gestante, né, que dependente, né, eu imagino que pelo que eu lembro seria isso, e chega no momento do parto, aparece no sistema que ela está com carências, uma coisa que não deveria. É problema, erros acontecem, né, e a gente, né, tem que trabalhar aquilo ali às vezes durante uma noite, entrando pela madrugada e tudo para poder junto da seguradora. E aí, claro, faz diferença quando a gente tem os amigos, né, porque aí mesmo sendo as
melhores marcas possíveis, as pessoas que estão sob aquela marca que fazem a diferença, né? E a gente conseguir, na verdade, resolver tudo e aí depois de receber foto da criança, né, com agradecimento, tudo isso. Questões mais graves, né, particularmente, eu tenho um caso realmente que eu tenho uma gerente de RH que até hoje ela faz questão de, para cada empresa que ela vai, ela nos convida, na verdade, a atender essa empresa, nem é no estado, né, daqui do Rio, é no estado de São Paulo. Ela já está na terceira cidade, eu acho que diferente, trabalhando. E tivemos um caso com ela, né, que ela teve uma questão grave, né, né, de chegar a ficar em coma, tudo isso, e da gente estar precisando conversar com a família, atender a família dela naquele momento, né? Porque a empresa ficou meio perdida, porque era ela a pessoa que cuidava de quando acontecia esse tipo de coisa na empresa. E aí a gente assumiu o lugar dela, na verdade, como RH da empresa naquele momento, e para poder dar suporte para a família dela, tudo isso. Eu, particularmente, né, é que os atendi. Então, são vínculos que a gente cria provavelmente para sempre, né? Não vão, e são casos que a gente fica feliz de poder ter ajudado, né? E o mais importante quando se tem relatos de situações, de fatos reais, é que fica bem nítida a importância do corretor de seguros. Porque são nesses momentos em que a pessoa mais precisa é que a gente consegue fazer essa diferença. Com certeza. Então, quando existe uma situação difícil, o corretor ele consegue, não só no acompanhamento, em todo esse relacionamento que tem com o cliente, nesses momentos, às vezes, com a relação com a seguradora, resolve questões que às vezes vai além, né, ou até supera o que está nas condições gerais, como no caso de até como você citou, né? Então é muito importante o nosso trabalho e principalmente essa fidelização, porque o cliente, depois que você entrega essas soluções, consegue algo que vai além do que até seria possível, o cliente fica fidelizado e consegue enxergar realmente o valor do corretor de seguros nessa relação, né? Tem uma frase que eu uso algumas vezes, até meus filhos já escutaram eu falando isso. Quando a gente está imaginando fazer um contrato, e eu que trabalho normalmente com as empresas, mas eu não tenho, muito pelo contrário, problema nenhum e gosto muito de lidar tanto com as pessoas que fazem a gestão, que estão contratando, mas que sejam usuárias também daquele produto ali. Eu tenho extrema satisfação de poder atendê-los, porque eu sempre penso assim, né? Por trás daquela contratação que a gente está fazendo, poderia ser a minha mãe, a minha avó, um filho meu. E, na verdade, se a gente ficar muito preso às questões de resultados financeiros e tudo, né? Deus nos permitiu, sendo corretores, a ter resultados financeiros muito acima da maior parte das profissões no Brasil. Essa é a realidade que eu entendo, né, para o corretor que seja bem preparado, que seja tecnicamente capaz, é uma permissão que a gente tem para poder evoluir meio que sem limite, né? Eu hoje recebi números hoje lá na empresa e a gente estava falando um pouco sobre isso, né, de como que a gente consegue atingir certos patamares que muitas vezes a gente nunca imaginou. Isso é muito satisfatório para a gente. Mas e eu falo isso, né? Eu já falei, acho que até em palestra mesmo para outros corretores, que pense que vai ter sempre pessoas por trás daquilo que você está contratando. E que essas pessoas poderiam ser você, um parente, né, muito próximo seu. Então, tudo isso talvez pensar dessa forma que provavelmente me facilitou a ter sucesso, né, naquilo que eu me propus a fazer no mercado, que essa especialização em saúde. Você sabe que a gente tem que estudar um pouquinho mais que a média, né? A gente tem outros amigos aí que apresentam um MBA, que a gente pode fazer juntos, ou às vezes pode, né, colher um pouco daquele conteúdo que eles têm para nos dar, e faz toda a diferença. Essa conscientização e esse senso de responsabilidade do corretor
faz assim uma diferença enorme naquilo que ele entrega. Então, quando a gente tem em mente que o ganho é simplesmente a consequência daquilo que realmente você entrega, você tem que se colocar no lugar, né? Como se fosse você, como se fosse seus pais, seus filhos, é entregar para o cliente o que tem de melhor, é ter a certeza de que aquilo que você sabe, que você conhece e que você pode proporcionar às pessoas é soberano. Né? O dinheiro é sempre consequência. E todas as pessoas que têm em mente e no coração essa forma de agir, o resultado vem. Né? Isso aí não tem dúvida. Eu tive a oportunidade, né, de estar diretamente com você naquela gestão do clube. A gente organizou evento, construímos Dentro tanta. da pandemia, né? Nossa, né? Foi o primeiro evento híbrido. Então, são oportunidades que a vida nos dá para a gente entregar o melhor para a sociedade, o melhor para os nossos pares, né? E eu pude ver o quanto o Fábio é responsável. A gente tinha aquela sintonia horário britânico, né? Estávamos lá 2 horas, é 2 horas. Vamos fazer isso, é terça-feira, é terça-feira. Então, a gente tinha uma sintonia muito grande na realização de todos os projetos. Isso é muito bacana, porque a disciplina é algo que acho que faz total diferença. Né? Não desmerecendo quem não seja disciplinado, mas isso é fato. A disciplina te permite alcançar muito mais rápido uma série de coisas, né? Principalmente negócios. Muitas vezes dentro, né, quando a gente monta equipes, né, ainda mais quando elas começam a ficar maiores, você acaba precisando saber lidar até com profissionais diferentes de você, que talvez não sejam tão disciplinados. Eu sou disciplinado para muitas coisas, para outras nem tanto. É natural, mas a questão do compromisso aí realmente algo que não dá para abrir mão, né? Compromisso consigo próprio, compromisso com a empresa que te contrata, compromisso, né, com os colegas Então, compromisso e respeito ali são duas coisas que não dá muito para não ter, né? Pelo menos na minha concepção, em equipes que eu possa imaginar montar, eu não consigo imaginar um profissional qualquer que não tenha essas características. E as outras, aí a gente vai somando, né, o que cada um tem de melhor. Mas compromisso e respeito, com certeza. E essa questão da reciprocidade de Deus, né? Eu tenho, na verdade, essa concepção desde sempre, mas, né, com o passar da idade, né, e a maturidade, e um processo de conversão que eu passei né, há 8 anos atrás, eu passei a entender, acho que talvez até melhor, essa relação com Deus. Talvez antes eu tinha talvez até vergonha, né, de pedir mais alguma coisa, né, a minha concepção era agradecer o tempo todo. E hoje eu tenho uma relação, né, talvez mais íntima, vamos dizer assim, de poder pedir, seja pedir perdão, seja poder pedir mais alguma coisa, né, que aconteça, né, mas principalmente, né, tá podendo agradecer e servindo a outras pessoas que também para poderem encontrar esse mesmo caminho, né? A gente iniciou ali falando mais do lado profissional, mas hoje eu entendo que a minha vida precisa estar equilibrada entre, né, Deus, família, trabalho, né, igreja, tudo isso eu tento cada vez mais tá equilibrando para poder, né, a contento, né, de todos ali que esperam alguma coisa de mim. E o poder da espiritualidade é algo assim incomparável, né? Independente de religião, mas é essa conexão, é esse entregar a vida a Deus e buscar essas soluções e pedir para que seja mostrado o melhor caminho. Você estando bem conectado e agindo de acordo, né, com as leis do universo, com esse propósito, tudo flui melhor. Né? E quando a gente consegue equilibrar o trabalho, né, o lado profissional, a saúde, porque tem pontos ali, atividade física, que é importante para todo mundo, às vezes é um lado que descompensa um pouco, mas essa questão do todo é fundamental, esse equilíbrio, né? A espiritualidade, vida pessoal, trabalho. E quando a gente, que eu acho que é o maior desafio de todos nós, quando a gente consegue, né,
dá esse ponto de equilíbrio, tudo vai fluindo. E o principal é a gente enxergar, né? Porque quando a gente entrega a espiritualidade, a gente consegue dimensionar a área que está mais precisando de atenção, que tem momentos que a gente sacrifica a família pela nossa profissão, pelo trabalho, mas a gente identificando consegue ir ajustando, né? E você, Fábio, é uma pessoa assim muito preocupada, né? Não só com família, com os amigos. E isso também é algo que ajuda muito, né? Nas relações, né? Eu gosto muito do Augusto Cury, né? E a história dele, né, sempre me fascinou muito, né? De questão né, de ateu a um admirador ferrenho, né, de Jesus Cristo, né? E ele usa expressões, né, mesmo seja para o trabalho, né, é, o maior gestor de todos os tempos, o maior gestor de pessoas de todos os tempos, pegou uma equipe de improváveis, né, e conseguiu construir tudo aquilo. Então eu uso muito esses exemplos, né, que o Augusto Cury costuma citar nos livros dele, e nas palestras e tudo, né, de tentar aprender um pouco com Jesus ali a lidar com as pessoas, né? Muitas vezes você precisa ser um pouco mais duro, às vezes mais enxergando a todos com esse amor que Jesus nos ensinou a passar para as pessoas, né? Então, seja a denominação de igreja, isso muitas vezes não quer me dizer nada, mas eu acho que todo mundo tem que estar, né, encaixado ali onde ele acredita que seja, né, o mais verdadeiro possível, né? Isso que eu sempre passo, seja para os meus filhos, seja para pessoas que estão em volta de mim, é dessa forma que eu trato a religiosidade, que essa palavra muitas vezes as pessoas entendem como pejorativa, mas o espiritual está acima de tudo, né? E a religiosidade ela precisa estar equilibrada com o espiritual, né? Ela precisa, é como a palavra burocracia que a gente só usa para questões pejorativas, mas a burocracia ela é necessária para os processos acontecerem. Infelizmente, o excesso, como qualquer excesso é ruim, o excesso de burocracia, o excesso de religiosidade, tudo isso as pessoas transformam o que é bom em talvez algo não tão bom, né? Então é isso que eu tento evitar nas minhas relações. E no cenário atual, né, que hoje o mercado de seguros até está bem aquecido, né, apesar de algumas adversidades aí na economia, mas é um segmento que está bem aquecido. Você considera que, que esse ano, em termos de negócios, né, de oportunidades, está sendo bem positivo para a sociedade em geral, né, para o mercado em geral? Eu vejo o mercado de seguros como um todo, pós-pandemia, passando por um processo de maturidade mesmo muito grande. E aí, apoiado por tecnologia, hoje a ponto, né, das próprias IAs hoje, né, já operando muito fortemente dentro do mercado, né, lá na Segna, por exemplo, a gente já tem algumas ferramentas funcionando, né, à base de inteligência artificial. Então, tudo isso eu acho que faz porque a gente precisa entender que o mercado de seguros ele é um pilar de apoio da sociedade e para poder ser esse pilar, ele vai ter que se preocupar com aquelas questões básicas de mutualismo, de capilaridade, de uma série de coisas. E o mercado brasileiro, a gente que conhece um pouquinho outros mercados, né, fora daqui, a gente entende que ainda tem muito para evoluir. Muito. Mas eu acredito que a gente está passando por um momento que o corretor precisa estar muito melhor preparado. Corretor que foi dependente do apoio técnico das seguradoras, das operadoras durante muito tempo, esses talvez estejam passando por mais dificuldades. Porque hoje as seguradoras em geral, elas têm, na verdade, a concepção do profissional que vai lá na ponta nos atender, de um profissional que tenha conhecimento comercial, técnico,
talvez para um generalista, né? É muito difícil que ele seja tecnicamente preparado para tantos ramos. Não dá para exigir isso das pessoas também, porque às vezes eu escuto. É humanamente impossível. O corretor não vai ser nunca, né? Talvez, né? Então lá na Segna a gente tem essa facilidade, como são, né, vários sócios de cada um poder se desenvolver melhor em certos ramos e um poder apoiar o outro. Isso é um princípio básico, né, do nosso projeto lá inicial. Então a gente tem realmente essa facilidade de poder atender, mas a gente recebe as seguradoras lá dentro muitas vezes para dar treinamentos, as operadoras, e vamos trocando com eles, porque dificilmente eles vão só nos entregar, né? Eles também precisam muitas vezes, eu tenho certeza que quase todos que nos visitam e passam por um encontro desses nossos lá, saem de lá com mais algum conteúdo também, é algo que a gente preza bastante, e eu entendo que seja isso. Agora, falando sobre resultado, vamos dizer assim, do mercado, eu entendo que, pelo menos, né, para os segmentos onde eu decidi, né, me direcionar de forma mais acentuada dentro do mercado, esse ano a gente tem tudo, na verdade, para ter resultados melhores. Eu acho que não lembro agora, mas a nossa assessora de imprensa lá, a Karen, né, que todos conhecem, a gente estava fazendo um material esses dias e falando um pouco sobre esse resultado. E eu, particularmente, lá nos pontos onde eu sentei para analisar melhor, a gente já tinha feito, a gente talvez no 7º mês esse ano, a gente consiga já fazer o que a gente fez nos 12 do ano passado. E então, assim, o resultado é muito expressivo, né? Só que isso só acontece se você atender a contento as pessoas, né? Não adianta você querer o resultado sem lembrar das pessoas. E é isso que a gente tem feito. Eu, particularmente, tenho cada vez mais estudado, né? Hoje, atualmente, eu estou numa formação né, que tá falando sobre a questão né, emocionais das pessoas. A gente já teve juntos em questões de PNL também, né? E comportamento humano, inteligência emocional, tudo isso talvez é onde eu acredito que eu possa contribuir tanto para as equipes que a gente tem lá na empresa, quanto em outros ambientes também, seja na igreja, seja na família, né, a gente poder estar contribuindo ali para as pessoas. É assim que eu entendo que a gente vai alcançar os melhores resultados, né, focando nas pessoas. E eu acho que você mencionou aí algo que é assim fundamental mesmo, né? Porque a preocupação e o foco são as pessoas. Então precisamos entender as pessoas, ajudar as pessoas. É um processo. E resultado a gente só atinge utilizando ferramentas que venham a agregar todo o conhecimento técnico, toda a capacitação, todo o expertise em termos teóricos e práticos, né? Mas o comportamental faz muita diferença, porque usar a inteligência emocional, criar estratégias, mas sempre visando a importância das pessoas, porque é o caminho. E resultado, comprovadamente, a gente sabe que só atinge com o tempo, né? E utilizando-se dessas ferramentas. Que eu falei no início, né? Os problemas, eles muitas vezes acontecem até para valorizar o trabalho do corretor, né? E manter, na verdade, esse equilíbrio e principalmente passar isso para o cliente no momento do problema, acho que faz toda a diferença. Então é nesse sentido que eu penso que a gente precisa estar preparado. Nós não podemos nunca desesperar naquele momento que o cliente mais precisa para a gente. E aí a gente passando esse equilíbrio vai facilitar tudo, né, para a solução, para a melhor solução desses problemas. Fabinho, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, né? Eu vou sugerir, se você quiser tirar uma mensagem, que é um momento de reflexão, fica a seu critério compartilhar ou não, tá? E assim, te agradeço muito participar aqui do nosso programa hoje, porque assim, o que você compartilhou com a gente foi muito bacana e com certeza vai trazer insights e ideias e reflexão para muita gente aí que está começando, né? Pode tirar a sua mensagem.
Eu já tô precisando desse, tá, amigos? Então, é para ler aqui, Sônia? Se você quiser guardar para você, também não tem problema. Você que sabe. A mensagem é sua. Bom, Jesuicidências, que é uma palavra que eu costumo usar, o maior desafio é aquele que enfrentamos no presente. Nada poderá atingir você sem a sua permissão. Para não se perder no caminho, deve se conhecer e dar-se o devido valor, né? Então, tudo isso aqui tem um pouco dessa busca que eu tenho, né, já há algum tempo, né? Seja lá desde a primeira formação em PNL, seja nesse momento atual agora de estar tentando desenvolver outras coisas. Então eu vou aproveitar e vou ler algo que eu venho construindo, na verdade, nessa última jornada e nessa última busca, que é um pouco tentar descrever a minha missão aqui, a missão que Deus me deu, né, de certa forma, como pessoa, como profissional, e principalmente o legado que eu quero deixar. Né? Eu sou pai de 4 filhos, né? Marido da Natália, pai da Júlia, da Malu, do João e da Alice, então eu preciso ter essa preocupação de deixar esse legado para eles. Então eu vou me dar o direito aqui de ler isso que eu venho construindo há algum tempo, que é a minha missão. Bom, vou falar lá para aquela câmera, né? É ser um servo temente e fiel, um marido amoroso e pai zeloso, um líder justo e motivador e um profissional técnico, usando minha capacidade de entrega e equilíbrio para cuidar de pessoas e resolver problemas, para ser lembrado como alguém que construiu uma família próspera que serve na obra de Deus com fidelidade e excelência. Então, se eu posso passar alguma mensagem para alguém hoje, quem é o Fábio atualmente, eu espero que levem essa mensagem aqui e que leve algo para a vida de todos, né? Que um pouquinho do que a vida me entregou, e é esse o mapa, né, que hoje eu construí para seguir a minha vida daqui para frente. Então é isso. E essa mensagem aí final, ela retrata exatamente o Fábio, porque é essa imagem e é essa mensagem que quem conhece você sabe que você é tudo isso mesmo. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigada por participar desse programa. Gratidão imensa. É sempre muito bom estar com você, Fabinho. Bom, pessoal, fiquem aqui nessa, né? Bom, fiquem com Deus acima de tudo. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para ajudar na caminhada de todos vocês. Forte abraço. Tchau. Obrigada.